No Café com Fé de hoje, nós iremos estudar sobre as lições de Ruth, uma mulher conhecida por sua sabedoria e que tem um livro inteiro na Bíblia dedicado a contar a sua história e trazer para nós, para nossa realidade, para os dias de hoje, a sabedoria de Ruth, para que a gente possa também aplicar na nossa vida, né? Hoje é domingo, dia 15 de janeiro de 2023. Bom dia, bom dia, bom dia. Sejam muito bem-vindas. Louvo a Deus por sua vida. Abra sua Bíblia, já pegue o seu cafezinho. Domingo um pouco mais tarde, para poder ter vocês aqui comigo, porque eu sei que todas estão aí curtindo a sua família no dia de hoje, então vamos juntas iniciar o dia, iniciar este estudo sobre Ruth. Como Ruth tem um livro inteiro da Bíblia dedicado a contar a sua história. Bom dia, Fabrina, seja bem-vinda. Nós iremos dividir o estudo da palavra, da história de Ruth em vários dias, né? Começando hoje. Ontem nós vimos sobre Noemi. Noemi foi sogra de Ruth, foi uma senhora muito sábia, que conseguiu instruir Ruth pelo caminho, né, para que Ruth tomasse decisões de sabedoria para a sua vida e pudesse dar continuidade à sua vida, apesar das perdas, apesar das dificuldades. E um ponto que eu chamei a atenção no estudo de ontem, e tenho refletido muito sobre isso desde ontem, que todas as histórias da Bíblia, dessas mulheres que tiveram superação, que venceram a infertilidade, que venceram as dificuldades, elas foram convidadas a sair de onde elas estavam, elas foram convidadas a sair da sua zona de conforto e ir para uma terra nova, para uma terra distante, para um lugar desconhecido. Mas todas aquelas que de fato acreditaram e confiaram que Deus estava ali, que Deus tinha um propósito para a vida delas, apesar das dificuldades, elas conseguiram ter êxito, elas conseguiram receber a bênção. Diferente daquelas que duvidaram, que questionaram, que não obedeceram a Deus, e muitas vezes a mulher de Ló, por exemplo, que nós já estudamos sobre ela, que foi teimosa, e apesar do anjo dizer para ela ir embora sem olhar para trás, ela não ouviu e acabou pagando com a própria vida. Então nós temos histórias tanto positivas de mulheres na Bíblia, quanto negativas. E precisamos filtrar aquilo que está querendo nos ensinar para o bem e nos alertar para que a gente também não cometa o mesmo erro, né? Ruth é conhecida como uma mulher de escolhas sábias, uma mulher que teve muita sabedoria e ouviu o que a sua sogra Noemi e o que Deus estava direcionando para a vida dela, né? Ela ficou viúva muito jovem e precisou decidir entre ir com sua sogra para uma terra desconhecida e distante ou voltar para sua casa, voltar para a casa da sua família. E Ruth escolheu seguir a sua sogra, ouvindo um direcionamento de Deus para o coração dela, porque Deus já tinha um propósito para a vida de Ruth, assim como Ele tem para as nossas vidas. Então, depois de uma perda, depois que Ruth ficou viúva, ainda sem ter filhos, ela ficou viúva, ela não tinha filhos ainda com o filho de Noemi. Então, ela precisou recomeçar a vida dela, ela precisou escolher se ela voltava atrás, né, para o leito da família dela, uma zona confortável, uma zona onde ela voltaria aos princípios daquele povo que era ateu, que não confessava a Deus, né? Porque quando ela se casou com o filho de Noemi, ela passou a servir o Deus vivo, né? Então, se ela voltasse atrás, ela iria regredir. Ela preferiu acompanhar a sogra, que também estava viúva, e uma pôde ajudar a outra, né? Então, ela saiu da zona de conforto para poder receber a bênção do Senhor. E por isso diz sobre a sabedoria de Ruth, né? Porque ela escolheu servir a Deus, mesmo numa terra estranha, sozinha, sem o apoio de um marido, tendo só sua sogra, que já era idosa, né? Mas tinha a sabedoria de Noemi, né? Noemi havia perdido o marido e os 2 filhos, então ela tinha as 2 noras.
A outra nora, a irmã de Ruth, escolheu ficar pelo caminho. E tudo são escolhas, né? E eu venho batendo muito nessa tecla de que as escolhas que a gente faz aceleram, né, o nosso processo ou atrasam. Porque aquilo que você precisa aprender, aquilo que realmente você precisa evoluir, quanto mais você postergar, quanto mais você resistir, mais vai demorar para o seu positivo chegar. Porque aquilo que você precisa aprender para que o seu bebê venha é inevitável, é necessário que aconteça. Então, quanto mais você posterga, mais tempo demora. E isso serve para todas as escolhas que a gente vai fazendo ao longo da vida. Quando imaginemos, por exemplo, que um diagnóstico de infertilidade é o mesmo que receber uma notícia triste de uma perda, vamos dizer assim. Num primeiro momento, quando a gente recebe um diagnóstico de infertilidade, parece realmente que a gente está vivendo um luto, porque é um misto de sentimentos tristes, de questionamentos, de que e agora, será que eu não vou conseguir ser mãe? Será que Deus não quer que eu engravide? Será que eu fiz alguma coisa de errado? Por que é que está todo mundo engravidando, menos eu? É uma enxurrada realmente de emoções e de sentimentos e de questionamentos, né? Da mesma forma, eu vejo, olhando isso comparado à história de Ruth. Porque Ruth vivia na sua terra, com um marido, com sua sogra, com seu sogro, e de repente lhe é tirado o sogro, lhe é tirado o marido, lhe é tirado o cunhado, e ela se vê sozinha, precisando decidir o que fazer. É mais ou menos quando a gente recebe, a mesma comparação de quando a gente recebe o diagnóstico. Você se vê sozinha, porque muitas vezes nem seu marido não te entende, não te compreende, e é uma decisão que você precisa tomar por você. Assim como Ruth precisou tomar uma decisão naquele momento que iria impactar diretamente a vida dela. Ela escolher seguir a sogra ou não impactaria na vida da sogra? Impactaria também, né? A sogra teria uma companheira ou teria que seguir sozinha. Mas impactaria muito mais na vida de Ruth a decisão que Ruth precisou tomar. E aí é a mesma coisa que a sua jornada enquanto tentante. As decisões que você toma, as escolhas que você faz na sua jornada vão impactar as pessoas ao seu redor? Vão, mas vão impactar diretamente você e isso precisa estar muito claro dentro do seu coração. A gente precisa estar sensível para ouvir a voz de Deus falando ao nosso coração. E a gente sempre tem aquele sentimento assim de que sabe o que precisa fazer. A gente sempre tem aquela sensibilidade de ficar, às vezes até toma uma decisão contrária, mas continua com o pensamento, e se eu tivesse feito daquele jeito? Então, se aproximar mais de Deus, ouvir mais a voz de Deus diariamente, para que Ele direcione realmente, para que no seu coração de fato você sinta qual é o próximo passo que você tem que dar na sua jornada, o que é que você precisa fazer agora. Porque a infertilidade, a dificuldade para engravidar é um chamado para que a gente olhe para o que está acontecendo a partir dessa dificuldade. Uma dificuldade física, por exemplo, ela expressa, é a forma do seu corpo demonstrar que alguma coisa está errado aí com as suas emoções, com a sua conexão com Deus, alguma coisa está fora do equilíbrio e aí é expressado no corpo físico. Porque é a forma, as suas emoções não gritam, elas se expressam através do seu corpo físico. Então, é importante, por exemplo, no desafio que nós vamos iniciar essa semana, nós vamos olhar primeiramente para essas questões físicas, porque tudo parte a partir das questões físicas para dentro, onde a gente vai olhar para as emoções e para as questões de conexão com Deus e espiritualidade. Onde é que pode estar havendo um desequilíbrio que está te afastando, que está te impedindo, às vezes está até bloqueando a sua fertilidade. Porque tudo parte da emoção e do nosso lado espiritual que precisa estar fortalecido. E isso independente de religião. Toda pessoa, independente da religião que siga, que sirva, ela acredita num ser supremo, ela acredita num criador, acredita num ser superior, né? Eu acredito em Deus. Você pode acreditar que exista outro ser, enfim.
mas existe um ser supremo que é responsável pela vida, que é aquele que dá origem à vida. Então, para que a vida aconteça, o corpo, a mente e o espírito precisam estar em equilíbrio, né? E aí, seguindo na história de Ruth, Ruth escolheu seguir a sogra, e quando ela decidiu que ela ia seguir a sogra dela para a terra da sogra dela e ia sair da terra dela, ela escolheu sair da zona de conforto, mas mais do que isso, Ruth aceitou seguir um Deus verdadeiro, o Deus que era o mesmo Deus que a Noemi, sua sogra, seu marido, seu sogro, todos, né, professavam a fé no Deus vivo. E ela compreendeu que a família dela, que os pais dela, né, para onde a irmã dela voltou, não seguiam essa fé, não tinham esse amor por Deus. E ela sentiu no coração que ela deveria ir junto com a sogra para continuar seguindo, né, dentro dos ensinamentos que ela já vinha tendo no seu casamento com o seu marido, que servia a esse Deus, não é mesmo? Aí diz assim, ó: Ruth tomou decisões importantes para o direcionamento de sua vida e tornou-se serva de Deus. Ela também tomou decisões importantes e, em primeiro lugar, colocou a Deus. E aí, na história de Ruth, a gente vê que ela reconstruiu a sua vida junto da sua sogra naquela terra que Deus abençoava e que elas escolheram viver, né? Às vezes é difícil ter autoconfiança para reconhecer que fizemos a escolha correta. Primeiro, devemos saber que existe um Deus vivo e verdadeiro e que podemos conhecê-lo diariamente. Mas quem é um Deus verdadeiro? Isso é uma coisa que talvez pessoas de religiões distintas até se questionem realmente, né? Moisés teve a tarefa de convencer os israelitas de que tinha sido Deus que havia o enviado para libertar o povo da escravidão. Moisés perguntou a Deus o que ele deveria dizer para mostrar ao povo que de fato Deus existe. Deus disse a Moisés exatamente o que ele precisava dizer. E a resposta está em Êxodo 3:14, se você quiser acompanhar aí na sua Bíblia. Eu sou o que sou. Assim dirás aos filhos de Israel: eu sou aquele que me enviou a vós. Esse versículo nos ensina que Deus existe por si mesmo e em si mesmo, sem precisar de outro para mantê-lo. Então, independente da nossa fé, da gente acreditar ou não em Deus, ele não vai deixar de existir. A diferença é que quando nós acreditamos em Deus, nós também confiamos que ele fará por nós tudo aquilo que nós desejarmos e que estiver dentro do propósito de Deus para as nossas vidas, né? Minha fé é fortalecida ao saber que Deus não tem que provar o seu poder e nem a sua capacidade. Ele simplesmente é Deus, porque ele existe e não precisa de nenhuma outra razão, dando-nos a confiança da sua presença, a qual nunca pode nos ser retirada ou questionada. Deus sempre estará conosco, desde que a gente permita e escolha, né, ter ele em nossas vidas. E essa foi uma escolha, talvez a mais sábia que Ruth fez na jornada dela. Ela escolheu seguir com a sogra porque ela acreditava que o Deus, né, que a sogra servia, realmente existia e que ele poderia realmente fazer algo novo por ela, algo que mudasse aquela história e tirasse ela do luto, né? E assim aconteceu. E aí traz para a nossa realidade a questão de que muitas vezes a gente toma decisões e depois fica com aquele e se? E se eu tivesse feito diferente? Será que eu fiz certo? Será que eu deveria ter feito alguma coisa diferente do que eu fiz? Nossa, eu acho que eu não deveria ter feito isso. Às vezes a gente fica com essa dúvida realmente, né? Se questionando. E quando você coloca em Deus as suas dificuldades, as suas dúvidas, as suas questões, né? Por exemplo, agora, eu estou dividida em uma decisão muito importante na minha vida que vai impactar diretamente a minha família, os meus filhos.
O que eu tenho feito diariamente? Eu tenho orado a Deus para que me direcione. Mas não basta só orar, orar, orar e esperar, né? É igual a história do barquinho, que o homem estava se afogando e Deus mandou várias pessoas para tentar salvá-lo, mas ele continuava se afogando porque ele ficava esperando o próprio Deus vir, né? E às vezes na nossa vida a gente perde tempo justamente por isso, por não compreender os sinais que Deus nos traz todos os dias, né? Quando escolhemos ter um relacionamento verdadeiro com Deus, todas as outras decisões podem ser respondidas através da oração, buscando seu conselho por meio da sua palavra e também através das circunstâncias e pessoas em nossas vidas. Se quisermos conhecer o Senhor e sua vontade para as nossas vidas plenamente, devemos investir tempo com Deus e sua palavra. Dessa maneira, poderemos confiar nele e em nossas decisões. Não é abrir a Bíblia uma vez no ano, ou todo começo de ano, né, se propor a... Esse ano eu vou ler a Bíblia inteira. Não é só ler a Bíblia, não é só ouvir a palavra todos os dias. Mais do que isso, é preciso ter um momento seu com Deus. Um momento em que você possa, de fato, entregar para Deus as suas dúvidas, os seus questionamentos, né? Tudo aquilo que realmente está aí impedindo que você avance, que você siga dentro do plano de Deus para a sua vida. Uma pessoa que é próspera e a outra pessoa que o vento leva. A diferença está no tempo dedicado a Deus em oração e na tomada de decisões baseada na obediência da palavra. Ruth foi um exemplo de pessoa abençoada por Deus. Ela escolheu investir seu tempo com pessoas certas e unir-se à sua sogra e à nação escolhida por Deus. Sem dúvidas, sua decisão mais importante foi a de servir a Deus, de acordo com os mandamentos escritos em sua palavra. Na continuidade, né, nós iremos continuar estudando sobre a história de Ruth, mas diz assim: pense por um momento em si mesma. Você está diante de decisões grandes ou pequenas? Aceite-as como uma oportunidade de fazer escolhas certas. A mais importante decisão a ser feita é servir a Deus vivo e verdadeiro. Peça a Deus que se revele a você e disponha-se a aceitar o que Ele revela sobre si mesmo através da sua palavra. Jesus pagou por nossos pecados ao morrer na cruz. Aceite esse pagamento você também. Em seguida, dependa dele para que ele possa ajudá-lo a tomar outras decisões que precisa fazer. No livro de Salmos, encontramos versículos que falam da prontidão de Deus em nos ensinar e nos guiar quando olhamos para ele. Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sobre as minhas vistas te darei conselho. Salmo 32:8. O Senhor firma os passos do homem bom, e no seu caminho se compraz. Se cair, não ficará prostrado, porque o Senhor o segura pela mão. Salmo 37, 23 e 24. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Salmo 119, 105. Eu vou deixar depois esses salmos na legenda, para que todos os dias em que você duvidar de que Deus está olhando por você, você se recorde destes salmos, né? E eu acredito que a mensagem principal do dia de hoje é não duvidar. É crer que de fato Deus está olhando por você e compreender a sua dificuldade para engravidar, a dificuldade que você está vivendo hoje na sua caminhada, como um ensinamento da parte do Senhor para te preparar para que você consiga receber a sua bênção e o seu milagre. Muitas vezes nós estamos tão fora
E eu tenho percebido isso nos últimos dias. Preocupadas com as outras pessoas que estão engravidando, preocupadas com outras coisas, né? Com o marido que não tá nem aí. E às vezes a gente toma tanto tempo com essas questões que nos afastam, né, realmente do nosso positivo. E isso é muito ruim, porque quem vai engravidar, quem vai ser mãe, vai ser você. É como eu disse lá no começo, a jornada é sua. O fato de outra mulher perto de você engravidar não tira a sua vez. O fato do seu marido não concordar com você, não querer viver com você essa jornada, é uma escolha muito importante que você precisa fazer. Na minha jornada eu precisei escolher que iria insistir apesar de não ter apoio. E depois de um tempo, depois de todo o meu movimento, de uma forma amorosa e carinhosa, eu consegui mostrar, né, demonstrar ao meu marido a importância do projeto Ser Mãe para mim, para minha vida. Então, por mais sozinha que você se sinta hoje, você tem a mim, né, como sua mentora, como uma pessoa que está do seu lado, que pega na sua mão. E mais do que tudo, acima de mim, eu estar aqui nesse momento, estou sendo instrumento, né, da parte do Senhor, sendo usada por Deus para falar com você, para trazer para você realmente essa mensagem. Então, é importante que você compreenda o que é que Deus está querendo que você aprenda, querendo que você compreenda a partir da sua dificuldade para engravidar, e que você confie verdadeiramente que Deus existe, que não é porque para você está sendo mais difícil engravidar que Deus não te ama. Pelo contrário, na minha concepção, é uma demonstração de que Deus te ama ainda mais. Se você está passando por uma dificuldade, significa que Deus te escolheu para te preparar, para que você seja uma mãe amorosa, uma mãe consciente, uma mãe que consiga educar os filhos dentro da palavra do Senhor, dentro dos ensinamentos. As crianças que nós estamos colocando no mundo agora são a geração do futuro, serão os adultos daqui a 20, 30 anos. Nós estamos num mundo que precisa de mais amor. E se você é tentante, você está sendo convidada por Deus a se preparar para receber um filho da geração do futuro. E a sua missão é muito bonita. E a decisão de continuar ou de desistir é sua, assim como foi com Ruth, né? Ruth escolheu seguir sua sogra, escolheu permanecer firme no Senhor. Então, a decisão é sua, né? Oremos. Senhor, meu Deus e meu Pai, chego em Tua presença para Te louvar e engrandecer, Senhor Deus, agradecer pelo dia de hoje, pela oportunidade de estar aqui, pela vida de cada preciosa, Senhor Deus, que está aqui comigo todas as manhãs. Te peço que nos perdoe por todos os nossos pecados, pelas vezes em que duvidamos, em que não acreditamos, Senhor Deus, que seja possível. Te peço que abençoe o nosso dia, nosso convívio em família, Senhor Deus, que possamos ter um dia de harmonia. Eu te peço que abençoe cada lar, cada coração neste momento, que cada menina dos olhos de Deus compreenda qual o seu propósito, qual a sua missão, Senhor Deus, para que ela está vivendo essa dificuldade para engravidar, Senhor Deus, que juntas nós consigamos, Senhor Deus, olhar para isso, para que ela compreenda, Senhor, o que precisa ser mudado, melhorado, tirado, colocado na sua jornada para conseguir, de fato, conquistar o sonho de ser mãe. Abençoa a cada lar onde essa palavra chegar neste dia, Senhor Deus, é o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus estejam conosco. Abençoado seja o nosso domingo. Gratidão, gratidão, gratidão. Deus abençoe.